Bom, então vamos começar fazendo o esboço da região a partir do estudo dessa equação aqui, né, que é x² mais y² mais z igual a 1. Bom, x² mais y² mais z igual a 1, a gente pode tentar esboçar essa região a partir do momento em que a gente passa essa parte da equação para o segundo membro, né? Dessa forma, a gente vai obter uma equação desse tipo. Nós vamos isolar o z, né, que é uma variável aqui que não está elevada ao quadrado, vamos isolar o z e vamos obter isso aqui, ó, 1 menos x² mais y². Perceba que essa equação, né, ela se assemelha muito com a equação de uma circunferência, uma vez que se a gente colocar ela nesse formato aqui, ó, ela é equivalente, né, a x² mais y² é igual a 1 menos z. Então, isso aqui se assemelha com a equação de uma circunferência no plano xy, porque nós temos essa parte aqui, né? Uma circunferência no plano xy com centro na origem, né? A partir da análise desse primeiro membro, e raio, raiz de 1 menos z. Lembrando que a equação da circunferência é x menos h² mais y menos k ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, isso aqui é uma circunferência de centro no ponto HK e raio R. Então, analisando essa equação aqui de circunferência, de centro na origem 0, 0 e raio raiz de 1 menos z, a gente percebe que conforme esse termo 1 menos z aumenta, significa que o raio aumenta, né? Agora, esse termo aqui, ele será zero quando o z for igual a 1. E conforme o z for aumentando, esse termo aqui vai diminuindo. Correto? Então, nós teremos que, também, né, analogamente, conforme o z vai diminuindo, esse termo aqui vai aumentando. Então, né, nós poderíamos fazer um esboço dessa circunferência no plano xy da seguinte maneira. Então, se o z vale 1, nós teremos um ponto apenas, né? Agora, se o z vale um valor diferente de 1, no caso aqui o valor teria que ser menor do que 1, então nós teríamos uma circunferência de centro na origem do plano xy e raio igual a 1 menos z. Para isso, o z tem que ter um valor menor do que 1. Senão essa equação aqui não tem solução e aí isso aqui não apareceria no gráfico. Assim fica claro a partir dessa análise que nós teremos que essa figura aqui ela trata-se de um paraboloide, né? Uma vez que nós teremos aqui no espaço, né, tridimensional, vou desenhar aqui o espaço tridimensional. Bom, aqui tem um menos, né? Então, aqui é x, y, z. Então, nós teremos aqui, quando z vale 1, nós teremos um ponto, né, que seria exatamente o ponto z igual a 1, x igual a 0, y igual a 0. Então, seria este ponto aqui. Que é o ponto 1, 0, 0. Veja que esse ponto satisfaz essa equação, ou igualmente satisfaz essa. Agora, quando z é maior do que 1, essas equações são equivalentes, não tem solução. Então, acima desse ponto, né, para valores de z acima desse ponto, não aparece nenhum gráfico. Agora, para valores de z abaixo desse ponto, abaixo de 1, então nós teremos que serão circunferências centradas na origem do plano xy, ou seja, sobre o eixo z, e cujo raio vai cada vez mais aumentando. Então, nós teremos, neste caso, a formação de um paraboloide. Uma parábola aqui.
exatamente esse paraboloide, porque aqui nós temos as circunferências cujos raios vão cada vez mais se tornando maiores conforme o valor de z vai diminuindo, como nós concluímos na nossa análise. Muito bem, mas quando z é igual a zero, né, neste caso, nós teremos que essa circunferência aqui é uma circunferência de centro na origem e raio 1. É o caso em que z é igual a zero. Então, essa circunferência da base tem raio 1. Então, está aí a nossa figura, que é a figura limitada por um paraboloide, né, acima por um paraboloide, e abaixo pelo plano z igual a zero. Então, essa figura aqui. Para calcular o volume dessa figura, a gente pode usar coordenadas polares, né, uma vez que a base é limitada por uma circunferência, né, a base é um disco. Então, parametrizando essa circunferência aqui em coordenadas polares, né, se eu redesenhar aqui a base da figura, vai ficar bem claro. Somente a base. Em coordenadas polares, a gente tem aqui nós temos aqui um raio, que é o R, e um ângulo de abertura, que é esse ângulo aqui, chamado de θ, né? Ele circula nesse sentido positivo. Muito bem. Então, essa integral que vai fornecer para a gente o volume é a integral dupla de 0 a 2π, para garantir a circunferência toda. Da integral, o raio vai sempre de 0 a 1, para essa base aqui, né? Da função, né? Função que é a função justamente do paraboloide, a função que está aqui por cima dessa base. A função é exatamente z igual a 1 menos x² menos y². Só que eu preciso usar isso em coordenadas polares, então isso vai ficar 1 menos r², que r ao quadrado é x² mais y². Depois vem o jacobiano, r dr dθ. Então, essa aqui é a integral que nos fornece o volume. Bom, e para calcular essa integral, nós vamos resolver ela de dentro para fora, resolvendo essa parte interna aqui primeiro, né? Posso simplificar dessa forma, ó, integral de 0 a 2π, né? Vou fazer essa distributiva aqui. Então, vai ficar, aqui vai ficar r vezes 1 da r. A integral de r é r ao quadrado sobre 2, né, a primeira parte. R vezes r ao quadrado, dá r ao cubo. R ao cubo, quando eu for integrar, vai ficar r à quarta sobre 4. Isso tudo variando de 0 até 1 dθ, né, variando de 0 a 1. Ok. Daí, isso aí vai ser igual a... Vou continuar aqui embaixo. Isso aqui é igual a integral de 0 a 2π. Aqui eu vou substituir a parte final e depois a inicial. Quando eu substituo 1, eu vou ter meio aqui menos 1/4. Né? Então, vai ficar aqui meio menos 1/4 vai dar exatamente 1/4. Quando eu substituo 0, vai dar 0. Então, sobrou isso, dθ. Essa integral aqui vai dar 1/4 é constante, sai, então vai ficar 2π sobre 4, que é π sobre 2 unidades de volume.